Bom, Mário, agradeço o convite, né, de participar dessa efeméride, né, 200 anos do nascimento do Marx, para falar de um autor com o qual eu lidei boa parte da minha vida acadêmica e que eu considero, nas suas palavras, um autor incontornável. Só para situar um pouco, né, de quem que nós estamos falando, né, nós estamos falando de uma pessoa que produziu, não publicou tanto em vida quanto gostaria, mas produziu um conjunto de obras que acabou influenciando praticamente toda a área das humanidades. Não há nenhuma disciplina da área das humanidades que não tenha sofrido o impacto das ideias marxistas. Isso vale para a antropologia, para a psicologia, para a economia, para a sociologia, para a filosofia, evidentemente. Enfim, todas a ciência política, direito. Então não há uma única área, não há uma única área do conhecimento das humanidades que não tenha sofrido o impacto vigoroso, né, das ideias do Marx. Isso pró e contra, evidentemente, né? Eles se estabeleceram dois times em todas essas áreas que, mal ou bem, dialogam até hoje, né? Tem um embate até hoje sobre caráter científico ou não, né, da obra do Marx, sobre a validade das suas descobertas, enfim. Também é possível dizer que não existe, como o próprio Mário falou, não existe um marxismo. Existem marxismos e o desenvolvimento desses marxismos se deu de forma muito diferenciada de país para país, de período histórico para período histórico, de maneira que não é possível falar numa escola marxista de pensamento. Até porque o marxismo começou a ganhar apelidos, né? Então você tem o estruturalismo francês, o pós-estruturalismo francês, que em grande medida tem uma inspiração no Marx, né? Você pegar você pegar o Althusser, você pegar mesmo um Foucault, um Derrida, um Lacan, eles buscaram inspiração na dialética, buscaram inspiração no hegelianismo, no marxismo, para estruturar o seu pensamento. A escola de Frankfurt, em grande medida, né, Adorno, Horkheimer, Marcuse, são herdeiros de uma certa tradição marxista. O stalinismo, né, como ele foi desdobrado na União Soviética, também ele se apresenta como uma forma de pensar tributária do marxismo. O maoísmo, né, o castrismo, e por aí afora. De maneira que você, hoje, dizer que é marxista, quer dizer muito pouca coisa. Porque, na verdade, você pode ser, no Brasil, um José Arthur Gianotti, que acompanhou Fernando Henrique Cardoso boa parte da sua vida política, defendendo a social-democracia, nas origens do PSDB, e você tem muitos marxistas que foram, por exemplo, que acompanharam a trajetória da formação e desenvolvimento do PT, e marxistas que estão no PSOL, que estão no PCO, que estão no PSTU. Então, falar de alguém se auto-intitular marxista, essa pergunta, na minha opinião, faz muito pouco sentido, né, do ponto de vista político, porque pode dizer muita coisa. Um stalinista pode dizer que é marxista, um trotskista pode dizer que é marxista, e um social-democrata brasileiro pode dizer que segue a escola do materialismo histórico, segue as ideias do Marx, porque, a bem dizer, o que o Marx acabou legando foi um método de análise. E, a partir desse método, você pode pensar a conjuntura, você pode pensar o desenvolvimento histórico do capitalismo de várias maneiras, né? E, obviamente, que cada um desses marxismos se entende como um marxismo autêntico e todos os demais falsos, como toda a escola. No cristianismo é assim, né? Você pensar o cristianismo no século XVII, por exemplo,
qual era o sentido de se dizer cristão no século XVII? Fazia muito pouco sentido, tem uma guerra fratricida entre cristãos. Né? Você tinha reforma, você tinha contra-reforma, enfim, você tinha guerras que tinham como fundamento a religião. Né? Até o século XX isso perdurou, né? Se pensar na Irlanda, se pensar... Enfim, essas expressões, às vezes elas perdem... elas deixam de ser inequívocas. Elas deixam de ser inequívocas. Porque o processo histórico torna essas ideias equívocas. Né? Então não é inequívoco você dizer, eu sou marxista. Não faz muito sentido. A não ser que você qualifique, que você avance, né, no que você está querendo dizer com isso. Numa entrevista que se tornou até famosa, perguntaram para o Foucault, que é um historiador reconhecido, né, como um dos expoentes da moderna historiografia, perguntaram por que ele não citava o Marx. Ele falou, é a mesma pergunta, é o mesmo que perguntar para os físicos por que eles não citam Einstein quando escrevem sobre física. Querendo dizer o seguinte, olha, o Marx está lá, ele já tem o lugar dele na história. Né? E, de certa maneira, todos nós acabamos nos apropriando de alguma forma do marxismo, cada um à sua maneira, para desenvolver a nossa ciência, nossa compreensão da realidade. Mas nunca essa apropriação do Marx vai ser inequívoca, novamente. Cada um vai fazer a leitura que bem entende em função do espaço que o marxismo abriu para a reflexão crítica de uma maneira geral. Né? De outro lado, os seus críticos também merecem destaque. O Marx teve críticos em todas as áreas do conhecimento, né, como quase um corolário da sua influência. Ele era tão influente nas áreas das humanidades que ele gerou, entre economistas, sociólogos, filósofos, ele gerou uma reação. Reação de autores que merecem também destaque, né, pelo grau de conhecimento que atingiram e pela profundidade da sua reflexão crítica sobre esse pensador crítico que é o Marx. Então, na sociologia, você vai ter lá um Weber que passou a sua vida duelando com Marx, os pressupostos do materialismo histórico. E o duelo dele era mais com o que ele chamava de materialismo vulgar do que com o próprio Marx, como pessoa, como pensador. O Schumpeter, na economia, o Freud chegou em alguns textos a mencionar o materialismo criticamente, mostrando como é que o materialismo era reducionista, né, em alguma medida, obviamente porque o Freud estava debruçado sobre essas grandes personalidades, né, da história universal. Então, Moisés, para ele, por exemplo, era um caso exemplar. Né? Então, quando ele discute a figura de Moisés, ele vai mostrar como um indivíduo na história, às vezes, faz mais diferença do que todas as forças produtivas somadas. Né? E vai falar, o materialismo é reducionista, porque ele não percebe essa dimensão, né, da vida social. E por aí vai. Né? Quer dizer, na filosofia, de certa maneira, o Nietzsche e o Heidegger, Keynes e Schumpeter na economia, Weber e Luhmann e Habermas na sociologia, e eu poderia me estender falando de grandes autores que dialogaram com Marx criticamente. Então nós temos um cidadão aí que, usando uma terminologia, fez barulho, né? Porque ele efetivamente não deixou ninguém confortável na sua... Todo mundo teve que sair da sua zona de conforto, tanto na academia quanto na vida prática. Porque os partidos também os partidos políticos tiveram que lidar com as várias tradições marxistas, da primeira internacional, da segunda internacional, da terceira internacional, da quarta internacional. Em grande medida, a social-democracia acaba prestando um tributo ao Marx, né, em função das reflexões tardias de um Engels, por exemplo, que deixou um testamento político no fim do século XIX, apontando um caminho completamente diferente da revolução, né, que já se anunciava no Oriente, mas para a qual ele não via espaço no Ocidente, né, em função de uma reconfiguração do capitalismo. Né.
Então, também na política, não só na academia, mas também na política, essa fratura e fragmentação do pensamento inspirado no Marx rendeu muito pano para manga, de maneira que vários partidos, né, se sentem, de alguma maneira, devedores do pensamento marxista, defendendo propostas inteiramente diferentes uns dos outros. Então tem marxista, conforme eu disse, no PSDB, no PT, no PSOL, no PCO, no PSTU, tem marxistas lá. Então, de alguma maneira, se referenciam ao Marx. Então, portanto, nós estamos falando do quê quando a gente fala do Marx, né? Começa a parecer que a gente está falando de qualquer coisa e de nada ao mesmo tempo. E aí perde-se algumas referências. Bom, por que esse autor continua importante? Eu estava lendo o noticiário de hoje e vi um artigo interessantíssimo na The Economist, que é uma revista, né, para todos os efeitos, super liberal. E hoje tem um artigo na The Economist, eu não sei se em meio digital ou vai sair no impresso também, mas no digital você encontra, dizendo o seguinte: senhores do mundo, leiam Marx. É o título do artigo. Então, ao invés de falar para os trabalhadores do mundo lerem Marx, ele está falando rulers of the world, read Marx. E aí dizendo o seguinte: olha, tem muita coisa que se aproveita do marxismo até hoje. Nós precisamos entender melhor esse pensador. Esse pensador não é dispensável, portanto. E ele está direcionado para os assinantes da The Economist. Não se trata de uma revista direcionada a sindicatos, né, de trabalhadores. Né? Está falando para a elite, né, econômica do mundo, que vale a pena revisitar esse autor, porque ele é uma fonte de inspiração até hoje. E nós poderíamos, enfim, Marx, você pode dar N cursos abordando as dimensões dos vários objetos que ele procurou criticar e entender melhor. Então, também é difícil escolher o tema quando se fala do Marx. Vamos falar de quê? Vamos falar de crise, vamos falar de proletarização, vamos falar de pauperização, vamos falar de meio ambiente, vamos falar de gênero. Você escolhe. Tem para todo gosto. Se você quiser falar de escravidão, tem textos do Marx sobre escravidão, inclusive escravidão moderna. A escravidão nas Américas, por exemplo, né? Na modernidade. Se você quiser falar de servidão, ele tem textos. Se você quiser falar de estratificação dos estados nacionais, também inspirou várias escolas de pensamento. Também por aí, a gente acaba um pouco perdido. Então, fica difícil situar o marxismo hoje, e obviamente que, do ponto de vista da economia, é natural que as crises recorrentes do capitalismo sejam o que chama mais atenção. Porque o Marx dizia, olha, é impossível domesticar o capitalismo. O capitalismo é um sistema de crise. É um sistema de crise permanente. Você não vai domesticar porque a crise é estrutural do capitalismo. Não tem ação de governos que seja capaz de equilibrar e superar as enormes contradições da dinâmica do próprio sistema. Né? Então, todo mundo lembra muito do Marx quando acontece uma crise. Né? E assim que a crise passa, as pessoas esquecem do Marx. Então, obviamente, houve uma crise monumental agora em 2008, que está gerando desdobramentos até hoje. Ninguém sabe o que vai ser dessa crise, porque ela não mostra capacidade de superação, e sempre nesses momentos o Marx entra na moda. Incontornável. Estão vivendo uma crise de desemprego, tem dinheiro sobrando, mas não tem produção, tem inflação num lugar, deflação no outro, setores inteiros estão sendo destruídos pela dinâmica do próprio capitalismo, a revolução tecnológica está suprimindo emprego de um lado, destruindo produção de outro. Todo mundo lembra do Marx, porque está lá descrito como é que essas coisas acabam operando. Se nós sairmos disso, e talvez saiamos, né, porque o capitalismo já saiu de várias como essa, né, a gente vai esquecer. E falar, bom, passou, até a próxima.
e na próxima nós vamos de novo relembrar do Marx. Então também não me parece a melhor abordagem falar do Marx da perspectiva daquele que previu com maior acuidade os problemas estruturais do capitalismo e as crises recorrentes, sobretudo no campo das finanças, né? Ele efetivamente se diferenciou de todos os economistas do seu tempo, porque ele se debruçou sobre um tema especificamente que os economistas até hoje têm dificuldade de lidar, que é a questão da moeda. O que é essa coisa chamada moeda? Né? Por que ela gera tantos problemas, né? Ao mesmo tempo que facilita tanto as coisas, ela gera tantos problemas? Então, para ele, a moeda e o crédito, evidentemente, que é um desdobramento, mas a moeda ela é central na sua crítica ao sistema capitalista. Mas também aí tem muita discussão a respeito de se ele abordou da melhor maneira, se o Keynes não avançou mais do que ele, se o Schumpeter, que também se dedicou muito à questão do sistema de crédito, não teria enxergado de forma mais organizada o que o Marx apenas vislumbrou no século XIX, o Schumpeter já é século XX, né? E é um economista que começa muito crítico ao Marx, mas já vai absorvendo elementos do Capital na sua teoria de desenvolvimento econômico. Então, essa dialética de ideias entre os marxistas e não marxistas também é uma coisa notável, que é pouco valorizada, inclusive na academia. O diálogo, que às vezes é um diálogo implícito, né, entre o mundo do Marx e os seus críticos. Mas eu, pensando no que eu poderia trazer para a reflexão, para tentar situar o Marx de forma a que uma pessoa pudesse perceber o traço distintivo do seu pensamento, eu resolvi trazer uma reflexão sobre economia e história para cá. E sobre um ponto específico, né? Porque eu acho que talvez se a gente pegar uma questão fundamental, seja interessante para a gente entender o destaque do Marx em relação às reflexões filosóficas que ele fez sobre, na verdade, sobre a evolução da espécie. Como é que ele via, né, a evolução da espécie humana? Como é que isso se dá? Também, nesse particular, o recorte mais óbvio é o da abertura do manifesto, quando ele diz que a história humana é a história da luta de classes. E eu vou sugerir uma alternativa a isso, né? Vou tentar situar a história num outro plano, no plano da economia, mas não do ponto de vista da relação entre as classes, mas do ponto de vista da relação entre homem e natureza. Que eu acho que pode ser uma abordagem que desmistifique um pouco o marxismo como um pensamento radical vulgar e nós possamos, a partir dessa relação, estudar o marxismo a partir de uma relação mais fundamental, menos sujeita a essa briga menor que se dá em torno da vulgarização das suas ideias, né? E como o marxismo foi muito aviltado pela sua vulgarização, eu penso que se nós deslocarmos o debate para um outro plano, a gente consiga voltar a dar o status que o pensamento do Marx merece, na minha opinião, sem sujeitá-lo a essas práticas do dia a dia que acabam pauperizando, né, empobrecendo o pensamento de um filósofo que eu considero um dos maiores filósofos da história, né? O Lukács dizia que só tem três que ele lia com algum respeito: Aristóteles, Hegel e Marx. E não é sem razão, porque, de fato, o Marx está nessa altitude, vamos dizer assim. Você não consegue, mesmo os seus detratores não conseguiram tirar o brilho do seu pensamento, por mais críticos que fossem. E eu repito, críticas muitas vezes muito consistentes ao pensamento do Marx, né, e pouco valorizadas pelo seu significado de diálogo com a tradição marxista. Mas, voltando ao tema proposto, se vocês
pararem um pouco para pensar, economia é um debate sobre a relação do homem com a natureza. Na sua acepção mais primeva, vamos dizer assim, do que nós estamos falando quando a gente fala de economia? Né? Nós estamos falando de um conceito, né, associado a isso, que é o conceito de escassez, né, e de uma percepção que todos nós temos, de que nós temos necessidades. Né? Nós temos necessidades. As nossas necessidades não são satisfeitas naturalmente. Elas exigem a nossa intervenção. Nós podíamos ser seres que vivêssemos exclusivamente da luz do sol, por exemplo. Exclusivamente. Uma forma de fazer uma fotossíntese, sei lá. Nós podíamos viver da luz do sol. A natureza poderia nos prover, né, daquilo que é necessário para a nossa existência de forma absolutamente natural. Mas o Marx, nos manuscritos econômico-filosóficos de 1844, nós estamos falando de um jovem de 26 anos, né? Em 1844, um jovem de 26 anos, escreve uma obra-prima, né? Considerado um dos melhores livros já escritos, né? Inclusive pelos liberais. E já nesse livro, o Marx aponta o seguinte: olha, nós estamos tratando disso. O materialismo histórico está tratando dessa questão. No fundo, existe uma inadequação do homem com a natureza. E é disso que a economia trata. Como nós vamos resolver esse problema das nossas carências materiais? Nós nos sentimos, de alguma forma, nós não nos sentimos satisfeitos. Nós temos insatisfações. Se a gente deixar de comer, a gente daqui a pouquinho sente fome. Mas não é só essa relação do alimento para o corpo. Necessidade é uma coisa espiritual também. Você tem necessidades espirituais que também têm que ser satisfeitas. E, às vezes, fazer turismo, por exemplo, é uma necessidade espiritual. Ninguém vai morrer se não fizer turismo. Né? Mas, se fizer, melhor. Né? A pessoa... Então, a pergunta chave é o seguinte: será que é possível naturalizar essa relação entre homem e natureza? Será que ela sempre foi assim? Se perguntar para um economista tradicional, para ele essa é uma falsa questão. Porque o problema está dado. O problema está colocado. Não, o homem tem necessidades, tem que satisfazer as suas necessidades. Ponto. Então vamos ver como é que a gente faz isso da melhor maneira possível. Então entra todo um debate sobre eficiência, sobre como organizar a produção, né? Como poupar recursos, insumos para satisfazer o maior número de pessoas, como diminuir o custo de produção daquilo que a gente quer. Os economistas pensam assim, ó, temos um problema de escassez, vamos procurar resolver esse problema da maneira mais eficiente possível, adequando meios a fins. É isso que nós temos que fazer. Economia é isso. Né? A gente verificar, dado o estado da arte, obviamente que a tecnologia ajuda, né? Mas dado o estado da arte, como é que a gente faz essa adequação? De maneira com o menor esforço possível, a gente conseguir a maior satisfação possível das nossas necessidades. E essa relação é naturalizada no pensamento econômico tradicional. O problema é que, para o Marx, isso não é assim. Isso não funciona assim. Ele vai problematizar essa relação do ponto de vista histórico e vai dizer o seguinte: olha, essa relação do homem com a natureza, ela é determinada historicamente. Ela não tem um componente só natural, ela tem um componente histórico. E o papel do materialismo histórico é explorar a dimensão histórica dessa relação. Essa relação não é invariável. Essa relação muda. E muda drasticamente. E a partir da mudança drástica dessa relação, as relações sociais se conformam.
a essa mudança, ao mesmo tempo que são pressupostos dela. Portanto, você está falando de uma relação que muda com o tempo, de uma relação que muda com a história. A natureza muda, o homem muda. Portanto, essa relação muda. Ela não é a mesma o tempo todo. Ela não é igual, ela não é invariável em qualquer momento da história. Situando um pouco melhor, se nós pegarmos as reflexões do Marx, do marxismo mais avançado, sobre antropologia, por exemplo, o Marx vai dizer o seguinte: olha, se você observar uma comunidade primitiva, dita primitiva, né? Você pegar uma tribo indígena que teve pouca relação com a dita civilização, né? Porque esses termos são todos, né? Tem que ser todos relativizados. Mas vamos dizer, o primitivo e o civilizado tem que ser relativizado. Nós vamos pegar uma chamada comunidade primitiva, pouco contato teve com a chamada civilização, para não melindrar ambientalistas e antropólogos que se debruçaram sobre isso e que rejeitam esse tipo de classificação, primitivo, civilizado, etc. Você vai ver que nessa comunidade que a gente chama de primitiva, ou chamava de primitiva, a relação com a natureza é de outra categoria. O conceito de escassez é outro. Você não tem a mesma relação com o teu entorno. A relação de necessidade humana, se você perguntar para um membro dessa comunidade como é que ele se comporta diante da natureza, a relação é de outra ordem. Não tem nada a ver com a maneira como nós nos comportamos com a natureza. Em primeiro lugar, e isso o Adorno e o Horkheimer vieram a explorar mais recentemente já no metade do século XX, ele vai dizer o seguinte: sequer você pode falar, do ponto de vista histórico, de uma relação sujeito-objeto. Vejam a profundidade do que está sendo dito por esses autores. Eles chegam a dizer que a relação sujeito-objeto, que para nós é a coisa mais natural do mundo, né? Sujeito-objeto, sujeito-objeto, essa relação de objetivação da natureza, essa relação é determinada historicamente. Ela não é uma relação que, porque apareceu o Homo sapiens, ela se deu automaticamente. Esse processo de objetivação da natureza, ela é determinada pela história. O homem, a princípio, ele não vê a natureza como objeto de dominação. Não é assim que ele percebe a natureza imediatamente. Tanto é verdade que nessas comunidades, repito, ditas primitivas, porque não é assim que o marxismo vai classificá-las, não existe essa relação de dominação. Ao contrário, existe um duplo processo de humanização da natureza e de naturalização do homem. Você não tem essa separação, a humanidade de um lado, a natureza do outro. Não funciona assim. Não funciona assim na cabeça dos membros dessa comunidade. Tanto é verdade que ele estabelece relações de parentesco com a natureza. A natureza é tão próxima dele que é parente dele. E é obviamente que o conceito de escassez nesse contexto não é o mesmo do nosso conceito de escassez. As carências, entre aspas, dessa comunidade não tem nada a ver com as nossas carências, da maneira como nós nos percebemos carentes. Não é a mesma coisa, não é a mesma relação. Bom, mas é possível falar de materialismo nesse momento, em que não existe uma contradição, por assim dizer, entre homem e natureza? O próprio Marx vai dizer que não. Ele vai dizer que nem é possível falar de história nesse momento, propriamente. A máquina da história não começou a funcionar ainda, porque a relação sujeito-objeto sequer se estabeleceu.
Você não tem nem história nesse momento. Você tem um homem, mas você tem um homem natural, naturalizado. E você tem a natureza totalmente humanizada. Então você não tem história, você não tem relação sujeito-objeto.